O presidente Trump deve falar à nação em cerca de 20 minutos, direto de uma conferência que ele vai participar. Ele vai se dirigir ao encontro sobre tecnologia de defesa, no momento em que a guerra com o Irã reduziu os estoques de armas dos Estados Unidos. E isso é um problema bem maior do que normalmente se reconhece. A gente vem falando disso há um bom tempo. Nos primeiros 40 dias, mostramos várias estatísticas. Em algumas categorias, acho que eram os mísseis Tomahawk e os mísseis de cruzeiro Jessamy, que são nossos principais sistemas de ataque de longo alcance, houve uma degradação severa, algo em torno de 45%. É uma parte enorme do que restava nos nossos estoques desde o início de tudo isso. E foi por isso, inclusive, que dissemos que uma das razões para o cessar-fogo no dia 8 de abril foi justamente essa. E aí a gente entra nessa longa questão do período de cessar-fogo, quando estávamos tentando assinar um memorando de entendimento, e finalmente conseguimos. A gente disse que aquilo fazia muito sentido, que era algo que precisava ser feito, porque se não fizéssemos, não teríamos as armas para retomar depois. Por isso Trump teve que fazer aquilo. Só que agora, parece que ele esqueceu disso, porque como dá para ver, Gary, coloca isso de novo na tela. Dá para ver nessa análise aqui que foi divulgada em maio. Esse é um ponto importante. Essa análise mostrou que os contratados militares dos Estados Unidos precisariam de pelo menos 3 anos para repor, só para reabastecer, para voltar ao nível em que estavam os mísseis Tomahawk usados para atingir alvos em profundidade, além dos interceptores Patriot e THAAD. Pode colocar o JASSM nessa lista também. E claro, tem ainda a redução no número de mísseis SM-3, SM-2, SM-6 e várias versões de mísseis AR lançados das nossas plataformas. Dá para incluir aí também o ataque MS e os sistemas HIMARS, porque a gente usou todo tipo de equipamento. Tudo que usamos foi degradado. Então a ideia é a seguinte: não dá para voltar para uma guerra ativa, porque simplesmente não temos munição suficiente. Mas não é só isso. Todas essas categorias e tipos de armas que eu acabei de mencionar batem nas montanhas de granito e não causam efeito nenhum. E já tivemos várias oportunidades e exemplos concretos em cadeias de montanhas específicas, como o sistema de Yazd. Teve outro também, mas o nome agora me escapa. Foi atacado umas 20 vezes ou algo assim. E sim, a gente pode passar um trator na rampa de saída por onde o lançador móvel pode sair. Dá para entulhar aquilo e danificar para ele não conseguir sair. Mas eles têm engenheiros que conseguem consertar e o estrago é bem pequeno. Na verdade, é algo sem muita importância, que dá para resolver em 1 ou 2 dias, às vezes até menos, se for preciso. Mas quando a gente fala de estoques de armas, aí o problema é bem maior. Então, o presidente Trump vai sair hoje e vai falar exatamente sobre isso. E ele vai dizer: olha, sabe o que a gente precisa fazer? É o seguinte: vamos reunir todo esse pessoal aqui, todos esses caras ricos, e sei lá, ver o que eles conseguem fazer. Coloquem as equipes de tecnologia deles para trabalhar nisso. Você vê o JP Morgan, o presidente da Blackstone, John Gray, a Lockheed Martin, a General Dynamics, a Boeing. Você vê toda essa gente aí, SpaceX, Palantir, todos esses que têm bilhões de dólares em contratos de armamentos e por aí vai. E eu nem precisei pedir pro Gary, ele já estava lendo meus pensamentos. A primeira coisa que me veio à cabeça quando vi aquela lista foram essas pessoas, porque elas estão em todo lugar. Estão fazendo a mesma coisa. Na Ucrânia estão fazendo agora. No Irã não podiam estar mais satisfeitos. Toda hora que a gente olha, eles estão vendo como gastar mais dinheiro com armas. Olha, tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, vamos falar da necessidade. Os Estados Unidos precisam reabastecer seus sistemas de armas. A gente precisa de mísseis ofensivos e também de mísseis defensivos. Então aqueles PAC-3, os THAAD, os Arrow 2, Arrow 3 que Israel usa e por aí vai. Mas tudo isso, no fim das contas, diz respeito a nós. A gente precisa recuperar essas capacidades. Mesmo que eles não sejam tão eficazes quanto a gente afirma, ainda assim é preciso ter alguma defesa aérea.
E até os Patriots são bons contra certas ameaças aéreas inimigas. Eles funcionam bem até contra alguns drones rápidos ou mísseis balísticos mais lentos. Eles têm alguma chance contra esses alvos. Então, mesmo que não sejam tão bem-sucedidos, isso não quer dizer que não devam ser produzidos. Isso quer dizer que a gente precisa fazer coisas melhores, mas ainda precisa daquelas, porque elas continuam sendo importantes pelas capacidades que têm. A gente com certeza precisa dos sistemas THAAD, porque eles são para alta altitude e conseguem interceptar alguns dos mísseis mais avançados, mas fazem isso lá em cima na atmosfera. Então, também tem uma taxa de sucesso razoável. A gente precisa deles. São caríssimos e demoram muito, mas muito tempo para produzir. E não dá para continuar lançando nossos mísseis à toa em situações sem sentido como essa e depois dizer: vamos mandar mais um monte contra essas montanhas de granito e fracassar de novo, do mesmo jeito que fracassamos da última vez. Porque isso é burrice. Isso é uma estupidez. Primeiro, isso não vai funcionar aqui. Não vai fazer o Irã se ajoelhar. Nem vai influenciar o Irã, porque eles provavelmente estão pensando: você só pode estar brincando comigo. É isso que você vai fazer. Pensa bem, imagina isso de verdade. Você é o Irã. E ouve que o presidente Trump vai voltar e quer destruir aqueles mísseis, porque é isso que o Irã tem para ameaçar todo mundo. É o que eles usam para controlar o Estreito de Hormuz. Então, vamos atrás dos mísseis, dos drones de longo alcance e dos centros de produção, todos escondidos debaixo daquelas montanhas. E aí a gente vai lançar os Jasmine de longo alcance, os Patriots, os MLRS, não os MLRS, os HIMARS, enfim, o que for, os Attack MS. E eles pensam: vocês não vão conseguir, isso não vai atravessar as montanhas. Você já provou isso. Mas tudo bem, se quiser, vá em frente. Pode lançar esses mísseis, porque aí, olha, eu te garanto, eles iam estar comemorando no centro de comando do lado iraniano. Eles iam dizer: sério, me diga que os americanos não são tão ingênuos a ponto de achar que podem disparar esses mísseis limitados. E isso é informação pública. Não vem da minha fonte, não é nada sigiloso, está publicado na internet, às claras. Leva 3 anos para repor parte desse material. Ou seja, mesmo que você pare de desperdiçar agora, ainda levaria 3 anos, para repor tudo isso. Para ter uma ideia, o nosso canal nem está no ar há 3 anos ainda. Está chegando perto, mas ainda não chegou lá. O dia 7 de outubro, a guerra em Israel começou com o Hamas. Isso também não faz 3 anos. Então imagina quanto tempo já passou desde então. E a partir de hoje, vai demorar ainda mais para a gente conseguir repor tudo. E eu diria que essa é uma estimativa bem otimista. Aposto que vai levar bem mais do que 3 anos, porque isso também parte da ideia de que a gente tem o dinheiro para isso. Mas vamos considerar esse prazo como o mínimo, a partir de agora, se não desperdiçarmos mais nada. Então não vamos ajudar o inimigo, continuando a lançar mísseis nessas montanhas que não podem ser perfuradas, porque simplesmente não têm capacidade de penetração. Então é literalmente um desperdício. É como se cada míssil que você dispara contra eles fosse um a menos que pode usar para qualquer outra coisa. Agora a gente pode pensar: eu já resolvi isso. Mas eu te digo o seguinte: em vez de desperdiçar mísseis num monte de granito que a gente nem consegue penetrar, vamos mirar em alvos que dá para atingir. Vamos acertar alvos ao longo da fronteira, ao longo da costa do Irã, por toda a extensão, especialmente na região da ilha de Qashm, bem ali naquela curva em forma de ferradura do estreito, ou talvez mais para trás, na ilha de Karg. Alguns desses outros pontos que ficam por ali, ou talvez até mais para o interior, em alguns centros de comando e controle. Seja lá o que mais a gente descubra por aí, sabe? Algumas daquelas imagens recentes que o CENTCOM mostrou quando divulgou, a gente já está atirando há 4 dias seguidos, 5 ataques em 4 dias. O primeiro teve mais ou menos 80 alvos, depois disseram que foram quase 90. E eu vi um relatório dizendo que o terceiro pode ter sido 135. Isso não foi confirmado.
Mas seja qual for o número, é bem significativo. Então, ainda estamos gastando muita munição. E eles mostraram o que estavam atingindo. Tinha alguns veículos e parecia que um deles estava num cais. Na verdade, aquele era um drone naval. Mas falando do que aparecia nas imagens aéreas, alguns pareciam caixas. Tipo, parecia que eram só várias caixas enfileiradas numa pista. E eu nem sei o que tinha dentro delas. A gente fica dizendo que são fábricas de drones, centros de reprodução, de manutenção, todo esse tipo de coisa com nome importante. Mas aí, quando você olha as fotos, pensa, o que é isso? Parecia uma caixa no asfalto, que provavelmente não fazia nada. Podia até ter lixo dentro, pelo que a gente sabe. Eu não sei. Esses word nem educação, nem jeito. Daniel, a gente tem algumas novidades sobre o J.D. Vance, que participou do programa do Joe Rogan há poucas horas. Ele tentou explicar a estratégia e a postura do governo em relação ao Irã neste momento. Então, o que está acontecendo com o Irã, onde parece que O presidente vive dizendo que um acordo foi fechado, que as negociações deram certo, e aí tudo desmorona, e a gente volta a bombardear eles de novo. Certo, então, quanto tempo a gente tem aqui? Temos o tempo que você precisar. Beleza. Então eu preciso explicar algumas coisas de contexto para que você e as pessoas em geral entendam completamente o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto. É uma simplificação, mas o sistema iraniano tem basicamente dois grupos, certo? E às vezes você ouve americanos mais linha dura dizendo que todos eles são malucos, que querem trazer o 12º imã, o apocalipse e tudo mais. Existem pessoas no Irã que realmente acreditam nisso. Mas também existem os pragmáticos. Então, de um lado você tem os radicais e do outro os pragmáticos. Ok, então a gente firmou esse memorando de entendimento. E na verdade o que ele diz, e foi distorcido mais do que quase qualquer coisa em que eu já trabalhei publicamente, o que ele diz é o seguinte: o Irã vai abrir o Estreito de Hormuz, a violência vai parar e depois a gente vai negociar para ver se consegue chegar a um acordo mais amplo sobre o programa nuclear de longo prazo. Ah, e Dani, se você quiser que eu pare, é só falar. Eu ia justamente te pedir para parar exatamente onde você parou. Isso mesmo. Porque o comentário dele ali é que, sabe, dizia que o Irã vai abrir o estreito e que a violência vai parar. Não, não diz isso. Não diz isso. O que está escrito é o seguinte, e Gary, se você conseguir achar enquanto eu falo aqui, se puder abrir de novo o parágrafo 5, aí a gente olha o trecho no contexto, sem pular nada. Vamos ver tudo o que está escrito sobre esse assunto, porque, pelo que eu lembro, a primeira frase diz que o Irã, a República Islâmica do Irã, vai ter controle administrativo do estreito para promover a abertura do estreito em até 30 dias, sem cobrança de pedágio. Então vamos ver se a gente encontra e descobre o quanto minha memória está boa. Mas tenho quase certeza de que é isso que está escrito. Aí o texto começa a falar sobre o que ia acontecer na futura administração disso, que seria entre o Irã e o Sultanato de Omã. Depois dizia que ia conversar com alguns outros atores da região, e por aí vai. E então chegava ao fim. Não dizia nada sobre violência. Não mencionava nada sobre os Estados Unidos criarem um corredor secundário no sul, em coordenação com Omã. Nada disso. Tá aí, bem ali. Se você puder ampliar um pouquinho, Gary. Vamos ver se minha memória estava certa. Com a assinatura do CMOU, a República Islâmica do Irã vai tomar providências, fazendo o máximo esforço possível para garantir a passagem segura de navios comerciais, sem cobrança de taxas por 60 dias, apenas entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, e no sentido inverso. O tráfego de embarcações comerciais vai começar imediatamente. E levando em conta a necessidade de remover obstáculos táticos e militares e de realizar o desminamento, o Irã vai iniciar esse processo em até 30 dias. A República Islâmica do Irã também vai manter um diálogo com o Sultanato de Omã
para definir a futura administração e os serviços marítimos do Estreito de Hormuz, em discussão com outros países litorâneos do Golfo Pérsico. E por aí vai, até o Estreito de Hormuz. Aí então a gente entra no próximo parágrafo. Mas veja bem, talvez o vice-presidente Vance esteja tentando forçar um pouco a interpretação ao dizer que ao assinar esse memorando de entendimento, a República Islâmica vai se empenhar ao máximo para garantir a passagem segura de navios comerciais. O problema é que mesmo com essa leitura bem forçada, a decisão continua sendo exclusivamente deles. A República Islâmica do Irã vai fazer os arranjos usando seus melhores esforços. Nós não temos nenhum papel nisso. Então, o fato de termos incluído um corredor sul, olha, eu acabei de ler tudo para você, isso simplesmente não está lá. Não tem nada que dê para distorcer e fingir que tá. Não está. Então, isso não é uma referência a si mesmo. E não há nada ali que fale sobre violência. Então a gente permitiu, por causa da ambiguidade do restante do texto, que algo bem complexo ficasse a cargo do lado iraniano decidir qual seria o método adequado para garantir uma passagem segura, porque eles não são ingênuos. Na explicação deles sobre por que estavam fazendo isso, disseram que os Estados Unidos não só violaram o memorando de entendimento ao abrir um novo corredor, mas também fizeram isso de forma insegura, que não houve coordenação com eles. E aí o lado iraniano disse, como precisamos garantir a segurança se vocês tentarem cruzar pelo sul sem nossa aprovação e coordenação expressas, isso é inseguro e nós vamos corrigir. E por aí vai. Então é algo importante. Gary, se você puder voltar, vamos continuar com o que ele estava dizendo. Gary, if you can go back, let's continue on with what he was saying. Era isso que a gente queria. E o que os iranianos queriam, claro, era um alívio econômico e de sanções de longo prazo. Agora o problema é onde estamos neste momento. E bom, Joe, acho que o meu resumo é o seguinte. Eu obviamente não posso prever o futuro. Não sei exatamente para onde isso vai. Mas no essencial acho que estamos na direção certa. Só que é um processo bem confuso, com muitos avanços e recuos. Então o que acontece? Na primeira semana, depois que a gente assina o memorando de entendimento, saem 20 milhões de barris de petróleo por dia pelo Estreito de Hormuz. Era esse o volume antes da guerra. Okay, Gary, stop right there. Tá bom, Gary, pra aí. Uau. Poxa, fala sério, cara. Não vem querer enrolar, não. Sério mesmo. A gente deu bastante crédito pro vice-presidente, elogiou bastante, pelo menos por ele estar tentando resolver isso. Mas não vem com esse papo de que parece que estamos no caminho certo. A gente não tá em caminho nenhum que indique que as coisas estão indo bem. Tá tudo dando errado, tudo tá piorando, porque a gente interferiu nessa rota do sul e depois começou esse vai e vem de ataques. Então a única coisa que estava indo bem, que era o memorando de entendimento, o levantamento das sanções, acabou sendo anulada. E ainda por cima, a gente colocou novas sanções em cima disso. A gente não liberou os fundos congelados e também não fez nada para que o Irã ou Israel se retirassem do Líbano. Então aqueles pontos principais, do 1 ao 5, estão indo muito mal. Nada disso está em vigor. Aí o próprio presidente Trump declara que o cessar-fogo acabou. A gente não está prestando atenção ao memorando de entendimento. O lado iraniano, por sua vez, também disse que o memorando agora não vale mais nada. Eles não vão se prender a ele. E não vão negociar nada até que aqueles outros 3 pontos que eu mencionei sejam cumpridos. Como é que alguém pode dizer, de qualquer forma, não, acho que estamos no caminho certo? É exatamente o contrário. Pode continuar. E tem os elementos mais radicais dentro do sistema iraniano que meio que surtam um pouco. Eles pensam, poxa, será que a gente acabou de abrir mão do nosso principal ponto de pressão? Esquece as armas nucleares, a gente acabou de entregar o porquê desse memorando de entendimento. Então rolou esse tipo de pânico dentro do sistema deles. Aí eles atiraram em alguns navios. A gente respondeu. E eu acho isso totalmente apropriado, claro. Se eles vão atirar em navios, nós vamos atirar nas pessoas que estão atirando nos navios.
ou vamos destruir as instalações que eles estão usando para fazer isso. Então é assim que as coisas acontecem. I'm sorry, Gary, can you back that up a little bit? What was he talking Sobre o que ele estava falando logo antes disso, quando ele disse que eles falaram, ah, não. É, tenta mais ou menos ali. Aí rolou meio que um surto no sistema deles. Yeah, a little bit before that. Back a little bit further up. É, um pouquinho antes disso, um pouco mais para cima. About there. Tenta por aí. E tem uns elementos linha dura dentro do sistema iraniano que meio que surtam um pouco. Tipo, poxa, será que a gente acabou de entregar o nosso principal ponto de pressão? Esquece as armas nucleares, a gente acabou de entregar o então desse memorando de entendimento. Aí rolou esse tipo de pânico dentro do sistema deles. Então eles atiraram em alguns navios. A gente respondeu. Eu nem sei direito o que quer dizer. I don't even know what that means. The so in the MOU, I'm not sure what that even Então, means. nesse tal de mall, eu nem sei direito o que isso quer dizer. Sério. Pra mim não faz o menor sentido. Eu não sei do que ele tá falando. Tá surtando? Eles abriram mão de vantagem? Do que ele tá falando, afinal? As coisas estavam funcionando do jeito que eles queriam. Primeiro, conseguiram o alívio das sanções, depois um monte dos navios deles começou a sair. E, aliás, ele acabou de mencionar que no começo a gente estava indo bem. Tínhamos 19 milhões de barris de petróleo. Esse agente é um termo bem solto aí, porque na verdade foi o Irã que ficou com a maior parte desse petróleo. Eles já tinham tudo preparado, então assim que o bloqueio foi suspenso, correram para aproveitar. E acabaram tirando uma quantidade enorme de petróleo. Quando a gente fala de um volume constante, foi mais ou menos 1/3, o que é bem razoável. Mas não dá para dizer que 19 milhões de barris saíram em um único dia. Na verdade, isso foi basicamente o Irã liberando o próprio estoque, porque eles venderam uma quantidade enorme de petróleo. E isso agora deu a eles dinheiro para continuar operando por um bom tempo ainda. Então é importante destacar isso, mas ele também não destacou. Agora, essa ideia de que todos esses problemas aconteceram porque eles começaram a atirar por pânico. Não, eles não entraram em pânico. Na verdade, foram bem consistentes. Eles disseram, o memorando de entendimento diz que o controle é nosso. Agora somos nós que damos as ordens. A gente decide as ações depois, e essas são as ações que estamos tomando. E se alguém violar, eles deram aviso prévio, acho que pelo menos 2 dias de aviso, e quando os avisos não foram aceitos, eles atiraram. Aí começa esse vai e vem, tiros e tudo mais, e o Irã não recua. Eles não estão em pânico, de jeito nenhum. Na verdade estão dizendo, mesmo com todas essas armas sendo disparadas contra nós, não vamos entrar em pânico. Vamos continuar firmes, mantendo nossa posição aqui, porque é isso que dá a eles poder de negociação. Então não, eles não abriram mão disso. Estão exercendo esse poder, mostrando que têm, e a gente não pode tirar isso deles. Pode continuar. Claro, se eles vão atirar nos navios, a gente vai atirar nas pessoas que estão atirando nos navios, ou vai destruir as instalações que eles estão usando para isso. Então, isso acontece. Aí os iranianos dizem, ah, não, tudo bem, vocês têm razão, a gente não devia ter atirado nos navios. Aí eles voltam para a mesa, passam mais alguns dias negociando. E agora, nessa fase em que estão, os linha dura reagiram com muita força por causa de todo o petróleo que está saindo pelo Estreito de Hormuz. Basicamente, eles disseram, vamos tentar fechar isso aqui. Estão com medo de perder influência. Já os pragmáticos dentro do sistema deles estão dizendo que isso foi um erro. Para. Não é por isso que os radicais estão irritados, por causa do petróleo saindo. Isso fazia parte do plano. Era para isso que servia todo o memorando de entendimento. Essa era literalmente a intenção, acabar com os 2 bloqueios. Então, isso não é o que vai deixá-los furiosos. Não, eles ficaram furiosos porque você assassinou o líder deles. Tudo isso que vem acontecendo com esse longo cortejo fúnebre que passou por 2 países diferentes e todas essas cidades onde dezenas de milhões de pessoas saíram às ruas, tanto no Iraque quanto no Irã. É por isso que eles estão com raiva.
Eles estão irritados porque a gente continua atacando e atingindo o pessoal deles. Ontem à noite, mais 7 soldados deles foram atingidos num quartel e morreram, e isso também deixou eles furiosos. Eles estão com raiva do próprio governo por ter negociado o memorando de entendimento. Não porque estivesse funcionando. Isso é irracional, é ilógico. E agora, quando tentam dizer que é por isso que querem parar tudo, não é verdade. Eles não querem parar. Querem que a coisa continue. E querem que a gente faça as outras coisas que pediram. Eles precisam daquilo lá, mas a gente precisa muito mais. Então, deixa eu continuar aqui para a última parte. O que ele está dizendo que vai acontecer a seguir. Continue conversando, e de novo eu sei como isso vai acabar. Claro que não. Mas o que a gente está fazendo é uma dança diplomática delicada, em que usamos pontos de pressão econômica, usamos incentivos e punições, tentamos dialogar com os pragmáticos e, claro, quando eles cometem atos de violência, a gente responde. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, para tentar colocar as coisas num caminho melhor. Dito isso, sim, neste momento eles estão atirando. Ontem à noite, atiraram em alguns navios. Mas apesar de tudo isso, o programa nuclear deles continua destruído? Sim. Os estreitos ainda não voltaram totalmente ao tráfego de antes da guerra, mas estamos conseguindo tirar petróleo e gás suficientes do Estreito de Hormuz para evitar uma crise energética mundial? Sim. E tudo isso está acontecendo dentro do contexto das negociações mais amplas sobre o programa nuclear. A gente nunca sabe exatamente onde isso vai parar, mas é aí que estamos. Certo? É isso. Não, não é isso que está acontecendo. A gente não está fazendo uma dança diplomática delicada. O presidente Trump, deixa eu ver, não sei se tenho aqui o trecho certo à mão, enfim, tanto faz, a gente já mostrou isso algumas vezes hoje. O presidente Trump disse nos últimos dias que eles são escória, que são maus, perversos, que ele nem quer conversar com eles, que são pessoas terríveis, que não dá para confiar em nada do que dizem, esse tipo de coisa. Isso não é uma dança diplomática delicada. Não é uma estratégia de cenoura e porrete. É mais assim, eu vou jogar uns porretes e depois vou jogar uns pedaços de dinamite. É basicamente a única coisa diplomática que a gente está fazendo. E não tem mais nenhuma cenoura. Antes até tinha algumas, mas a gente tirou e agora não estamos oferecendo absolutamente nada, só exigindo rendição incondicional. Essa é a realidade do que estamos realmente fazendo. E dizer que há petróleo suficiente passando para evitar uma crise global de energia, ele disse que sim. Não, senhor vice-presidente, isso não está correto. Pelo contrário, as evidências de hoje mostram isso. Mesmo com 2 porta-aviões americanos e forte cobertura aérea, os Estados Unidos não conseguiram manter aberto o principal desvio de petróleo do Golfo. Agora Fujairah foi fechado. Então a situação está ainda pior do que antes. Nenhum nas últimas 24 horas. Nenhum dos poucos navios que conseguiram cruzar, e foram só alguns, saiu pelo lado norte, que ainda está sob controle iraniano. Nenhum usou a Rota Sul, apoiada pelos Estados Unidos, passando pelas águas de Omã. Essa é a verdade. É aí que estamos. Não tem jogo diplomático. Não há caminho aberto. Na verdade, a situação está piorando nesse ponto. E a gente mostrou aquele gráfico feito mais cedo pelo Matt Bracken, que indica que, se isso continuar se deteriorando, e os iranianos, junto com seus aliados Houthis, fecharem o Bab al-Mandab e o Canal de Suez, ou mesmo só um deles, só o Bab al-Mandab, a situação vai piorar muito, mas muito mais do que já está agora. Então é aí que a gente realmente está. Eu quero mostrar mais uma coisa aqui, porque a gente estava falando dos mísseis há pouco, sobre o que a gente precisa. Então, um dos motivos pelos quais eu acho que precisamos disso, o governo está pedindo esse grande pacote extra, esse enorme suplemento de 350 bilhões de dólares para os conflitos, é porque a gente percebeu, opa, temos que resolver isso.
Mas deixa eu mostrar como até isso está sendo distorcido. Porque, olha, toda vez que o assunto é dinheiro, se você dissesse simplesmente, olha, temos esse recurso porque precisamos acelerar a reposição dos nossos mísseis de defesa aérea e dos mísseis ofensivos, para voltar ao padrão mínimo e recompor os estoques necessários. Se fosse isso, talvez eu até concordasse, porque é disso que a gente precisa. E eu digo sem nenhuma dúvida, a gente precisa disso para a segurança nacional, para não ser pego de surpresa em lugar nenhum. Agora, esses caras, por outro lado, querem desperdiçar ainda mais, como há pouco. E agora, aqui está o presidente da Câmara, Mike Johnson, falando sobre o que ele quer fazer com esse dinheiro. A pergunta foi, você pode listar os detalhes do que está sendo pedido por Pentágono? A gente viu que o pedido passa de 350 bilhões de dólares. E parte desse valor é um tipo de investimento transformador, que vai ajudar a mudar a dinâmica do Departamento de Guerra e torná-lo mais eficiente e eficaz. Já é a força de combate mais poderosa do planeta, nem chega a ter comparação. Mas existem ideias, uma visão real de como melhorar ainda mais, de como reforçar isso. Você ouviu o presidente falar sobre a intenção de praticamente dobrar o orçamento de defesa nacional. Olha, vivemos tempos perigosos. Estamos enfrentando o comunismo dentro do nosso próprio país e também combatendo terroristas e tiranos pelo mundo. E precisamos ser capazes de proteger nossa segurança nacional. Então, esse não é o momento para entrar nos detalhes disso. Sabe o que ele nunca mencionou ali? Ele nunca falou do míssil, nem uma vez. Ele está falando sobre combater o comunismo. Tá de brincadeira comigo? Então você quer fabricar um inimigo americano? Olha, tudo bem, talvez você não goste do Mandani. Talvez não goste dos democratas socialistas. Justo, sem problema. É assim que a democracia funciona. Você não gosta, vota contra. Não gosta e acha que isso não basta. Então se candidata você mesmo. Cria um novo partido. Dá para fazer um monte de coisas dentro do sistema político americano. Mas o que diabos você está fazendo, falando disso, no meio de um pedido de orçamento militar de 350 bilhões de dólares? Por que isso virou uma diferença política no nosso país? Não tem guerra acontecendo aqui, com tanques, aviões e bombas. E que Deus nos ajude se isso acontecer. É preocupante ele ter mencionado isso e não ter falado do que realmente importa. Repor nossos estoques de mísseis, que segundo informações públicas de hoje, vão levar uns 3 anos para serem reabastecidos, se tudo der certo e a gente parar de desperdiçar. Agora, se a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, com esses ataques que o presidente Trump mencionou naquela entrevista na Fox News ontem à noite, que a gente mostrou mais cedo, dizendo que vai lançar mais alguma coisa hoje à noite, depois mais amanhã, e na semana que vem vai atingir outras coisas. Eu fico fazendo as contas e penso, isso é muito míssil sendo usado. Ou, dependendo do ponto de vista, muitos mísseis a menos. De onde é que isso vai sair? Então, seja lá o que for esse período de 3 anos, você percebe que ele está diminuindo ainda mais. E por isso, o período de substituição se estende. Aí você vem e fala, queremos mudar a dinâmica na área de defesa. Mas nem explicou o que isso quer dizer. Literalmente não significa nada. É só uma palavra, sem ligação com coisa alguma. Mas tem muito dinheiro envolvido nisso. E como eu te mostrei lá no começo, quando você começa a falar de dinheiro, aparece um monte de gente querendo entrar na fila e dizer, eu quero um pouco dessa boquinha aí. Pouco importa o que isso faz, contanto que eu leve uma parte. E depois o Mike Johnson ainda fala mais adiante. Queremos mudar nossa visão de defesa. De novo, nenhuma informação sobre o que isso realmente quer dizer. Qual é a visão dele? Eu não sei. E aí ele disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes, e isso é preocupante. Ele disse que o presidente Trump quer dobrar os gastos com defesa em algum momento. Isso significa que a gente passou de $1 trilhão neste ano para o que eles estão tentando aprovar no NDAA para o próximo ano fiscal, $1,5 trilhão.
Eu acho que ele acabou revelando algo que ninguém percebeu. Você tá me dizendo que ele vai tentar chegar a 2 trilhões no ano seguinte? Quer dizer, isso é simplesmente insano, né? Eu não fiz as contas, mas aposto que, se você somar 2 trilhões e comparar do maior para o menor, quantos países, sejam aliados ou adversários, isso equivaleria? Quantos nós, juntos, vamos gastar se chegarmos a 2 trilhões de dólares? Mesmo 1,5 trilhão já é um valor absurdo, totalmente desnecessário. E o motivo de ser desnecessário é simples. Se você sai por aí procurando dragões para enfrentar, vai acabar encontrando um inimigo. Dá para inventar um em qualquer lugar, se esse for o objetivo. E parece que é. Ele até mencionou isso um pouco. Disse que existem muitos tiranos malignos por aí, que precisamos combater o terrorismo e todo tipo de ameaça. Praticamente qualquer inimigo que ele consiga imaginar. E é por isso que, segundo ele, precisamos gastar tudo isso. Não precisamos. Que tal fazermos algo que realmente faça sentido e focarmos na defesa do nosso próprio país, para que ninguém consiga nos atacar? Primeiro de tudo, para que você não seja ingênuo e não tenha se livrado dos nossos mísseis ofensivos, nem dos mísseis defensivos que a gente precisa. Que tal repor isso antes de mais nada? E enquanto isso, parar de usá-los. Mas além disso, parar de sair pelo mundo procurando coisa para fazer. Não precisa ter essa ofensiva de ir para algum lugar atrás de algo, procurando trabalho, alguém para matar, alguém para explodir. A gente vai acabar achando, na Groenlândia, em Cuba, na China, em algum lugar no Mar do Sul da China, talvez na Rússia. Continuam indo procurando coisa em todo canto. Em vez disso, recua um pouco. E não estou falando de isolacionismo. Não quero ouvir nenhuma besteira sobre isso. Eu olho bem na sua cara e digo, cala a boca, porque não é disso que a gente está falando. E essa é uma desculpa patética que eu ouço o tempo todo. Qualquer um que queira dizer que algo diferente do que o Mike Johnson acabou de falar é isolacionismo. Não, eu sou inteligente, sou pró-América. E estou usando um pouco de bom senso para dizer que o poder tem limites. Mas a gente tem muito poder e pode se defender indefinidamente. A gente pode tornar a nossa defesa nacional realmente de nível mundial. Agora, não é, viu? Não importa o que digam por aqui, e a gente pode fazer outro programa sobre isso outro dia. Hoje não é de nível mundial, mas pode ser. A gente tem os recursos brutos de que precisa. A gente tem tudo o que é necessário. A gente tem a tecnologia que precisa para ser de nível mundial. Uma organização capaz de nos defender de qualquer um e tornar qualquer tentativa de nos atacar cara demais para valer a pena. E se tentarem, a gente pode revidar. É esse tipo de defesa nacional que a gente precisa. Não uma que sai por aí procurando briga. Porque quando faz isso, acaba encontrando. E aí se mete numa situação como a que estamos agora. A gente nem sabe direito o tamanho do problema, até que percebe que entrou numa luta que não dá para ganhar. Agora, pela primeira vez nas nossas vidas, estamos tentando atacar alguém e não está funcionando. Estamos tentando usar boa parte do nosso poder, das nossas ameaças, dos nossos mísseis, até ameaças de mais violência. E o outro lado não está recuando. Eles têm capacidade, estão nos prejudicando e a gente não consegue parar isso. É isso mesmo. É uma vergonha. E não precisa ir além disso. Mas se continuarmos nesse caminho, fingindo que não, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer, aí sim vamos acabar em uma situação muito difícil. Não só porque vamos fracassar militarmente, mas porque estamos sabotando a nossa própria economia. E olha, o presidente Trump, se você entrar naquela plataforma Truth, acho que é assim que se chama. Ele percebeu isso no mês passado. No dia 17 de junho, quando assinamos o memorando de entendimento, ele entendeu naquele momento que se continuasse nesse caminho sem fazer o MOL, haveria um custo real para a gente. Foi isso que ele percebeu no mês passado. Se a gente continuar bombardeando, aqueles navios não vão sair. E estamos falando de 500, 600, 700 milhões de dólares por dia. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo.
É por isso que o mundo ainda está bem. Tem liquidez, está funcionando. Mas também, em mais ou menos 4 semanas, a gente ficaria sem reservas. Você sabe, existem reservas espalhadas pelo mundo todo. E a gente realmente ficaria sem. Ia chegar um momento em que não daria mais para conseguir. E você quer ver o caos? É isso, quer ver o caos? Yeah, you want to see Bedlam? You're now working to get it. Agora você está tentando resolver isso, porque não é só que estamos ficando sem mísseis ofensivos, não é só que estamos ficando sem mísseis defensivos, e não é só que a nossa reserva estratégica de petróleo está acabando. Acho que até te mostrei isso mais cedo hoje. Mas olha aqui, estamos no nível mais baixo desde 1983. Isso não é erro de digitação. Você não ouviu errado. 1983, desde aquela época. Na verdade, está até menor do que estava em 20 de maio de 1983 e continua caindo. O presidente Trump, em junho, entendeu isso. Ele até disse, logo no começo daquele trecho, que se a gente tivesse continuado bombardeando, isso ia nos causar um problema, porque o estreito ia continuar fechado. Ele mesmo reconheceu isso. Então, por que voltamos a bombardear? E por que voltamos a impor um bloqueio que só piora tudo isso? Agora ele está abrindo caminho para esse caos. E como eu acabei de mostrar, não existe uma solução militar. A gente não vai conseguir forçar eles a abrir esses estreitos e simplesmente se renderem para nós. Isso não vai acontecer. Então a única coisa que faz algum sentido, pessoal, é encerrar isso. Fazer o plano de retirada, como a gente já falou antes, vai ser constrangedor. Ele vai sofrer pressão política por causa disso. Vai levar umas pancadas políticas por enquanto. Mas o presidente Trump, uma das maiores qualidades dele é mudar a narrativa. E entre agora e novembro, ele pode inventar todo tipo de coisa. Eu vejo que ele está prestes a começar a falar ali, então a gente vai encerrar aqui num segundo. O Gary vai ficar de olho nisso. Mas esse é o encontro de inovação em defesa. Mas ouçam, a gente não pode simplesmente jogar mais 350 bilhões em cima de 1,5 trilhão e depois mais 2 trilhões por cima disso. Não é disso que a gente precisa, pessoal. Isso vai nos levar à destruição. Isso vai acabar com o Império Americano. Em vez daquele cenário que eu descrevi, em que podemos estar seguros, protegidos e economicamente estáveis por muito tempo, é isso que a gente pode fazer agora. Se a gente fizer o que eu sugeri, se fizer o que eles estão dizendo, e o que provavelmente vão dizer nesse encontro aqui, a gente vai acabar com o nosso país. Vamos esperar para ver. Vamos descobrir. A gente conta para você o que eles disserem nesse encontro. Talvez eu volte ainda hoje. Se não, a gente se fala logo cedo amanhã. Obrigado, pessoal. A gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.